Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Hoje é o último dia em que debatemos aqui a proposta entregue pelo Governo e na segunda-feira começaremos a discutir as propostas e é o que faremos com as propostas de alteração do PSD, mais de uma centena de propostas. Mas eu queria desde já deixá-lo descansado, porque nós fizemos as contas. E se aprovarem a totalidade das nossas propostas, não só não há um agravamento no saldo, como até poderá haver uma ligeira melhoria. Mas hoje o que estamos aqui a debater é a sua proposta. E uma proposta que, na nossa opinião, é errada. Aliás, Sr. Ministro, hoje é um dia em que as máscaras caíram. O Sr. Ministro riu-se quando disse que a carga fiscal diminui com o orçamento. E o deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, reconheceu finalmente a importância da reforma do mercado de trabalho que foi feita pelo anterior Governo para o crescimento económico atual da economia portuguesa. Demorou, Sr. Ministro, mas ainda assim ficamos satisfeitos porque realmente mais vale tarde do que nunca. Agora, passadas estas semanas, em que andámos a discutir o Orçamento do Estado e a sua proposta, o PSD chega a uma conclusão muito clara, que este é um orçamento de faz de conta. Faz de conta que dá, mas tira. Faz de conta que tem contas certas, mas está cheio de truques. Faz de conta que consolida, mas afinal não consolida. E o Sr. Ministro disse há bocado, em resposta ao meu colega Eduardo Pacheco, e estou a citá-lo, enfim, o que disse que foi a seriedade da política orçamental é demonstrada por todos os relatórios nacionais e internacionais sobre o orçamento. O Sr. Ministro, é muito engraçado que fale sobre isso, porque ao contrário do que disse, os relatórios que referiu na realidade revelam a falta de seriedade dos números do seu orçamento. Contrariamente ao que diz, Sr. Ministro, a consolidação orçamental é muito insuficiente. O Governo prevê um aumento do saldo estrutural que é muito superior ao aumento do Conselho das Finanças Públicas e da UTAU, e a Comissão Europeia, deixe-me que lhe diga, se calhar não viu, prevê mesmo que não existe nenhuma consolidação orçamental. Agora, o Conselho das Finanças Públicas diz também que o Governo depende de medidas para reduzir o déficit nominal que não são repetíveis. Os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos e as poupanças de juros. Mas essas receitas não duram para sempre, Sr. Ministro. O Conselho das Finanças Públicas, aliás, esteve aqui ontem e mostrou de uma forma muito clara a imprudência destas escolhas. No caso dos juros, em particular, referiu que o ciclo da política monetária já está a mudar. Os bancos centrais começaram a apertar as condições monetárias e, portanto, os ganhos em juros serão muito mais reduzidos. E o programa quantitativo do BCE também já está a terminar e, portanto, os lucros do Banco de Portugal também não deverão aumentar mais. Agora, para acrescentar a tudo isto, as previsões do Governo, em termos de macroeconomia, são muito otimistas. E é também, de novo, uma situação que o Conselho das Finanças Públicas, a UTAU e a Comissão Europeia, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro diz, alertaram e dizem isto é demasiado otimista. É também confirmada até pelos dados do INE, Sr. Ministro. A desaceleração no terceiro trimestre foi tão significativa que vai ser muito difícil atingir o crescimento que prevê e não só coloca em risco o crescimento deste ano e do próximo, como também a meta do déficit. E, por fim, só para terminar este leque de factos que são desmentidos nos relatórios que o Sr. Ministro citou há bocado, o Conselho das Finanças Públicas, a UTAU e a Comissão Europeia também consideram insuficientes as explicações sobre várias das medidas de política no orçamento. Como vê, Sr. Ministro, os relatórios que nós temos recebido, infelizmente, não demonstram a seriedade dos números que apresentaram. Agora, os partidos que apoiam o seu Governo já perceberam o truque. O Sr. Ministro aprova uma meta e depois cumpre outra. Em 2016, aliás, quando os factos embateram com as ilusões do Governo, a solução foi as cativações recorde que temos referido e que, aliás, foi confirmado ontem pela doutora Teodora Cardoso. E o problema, sabe, é que o Parlamento nunca soube em que áreas de governação é que estava a fazer essas cativações. Soubemos mais tarde que afetaram os serviços públicos essenciais e foi de tal forma que ainda hoje nós sentimos os efeitos dessa política, porque o investimento público continua atualmente a ser inferior aos valores de 2015. E agora pergunto de novo, porque o Sr. Ministro não responde, onde é que o Sr. Ministro vai cativar, ou poupar, ou cortar, usa a palavra que quiser, em que serviços fundamentais para as famílias é que o Sr. Ministro conta fazer isso? Para nós está muito claro, este orçamento, Sr. Ministro, é mais uma oportunidade perdida.
Uma oportunidade perdida em termos de consolidação orçamental, em particular porque sabemos agora que os ventos externos estão a mudar. É uma oportunidade perdida porque ignora sistematicamente nas medidas de política as medidas que são necessárias para as empresas para aumentar a produtividade que desce, segundo os seus números, Sr. Ministro, e a competitividade das empresas. E, por fim, é uma oportunidade perdida, porque não cumpre com os requisitos de transparência e prudência que deveriam pautar um país que, de novo, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro tem, continua a aumentar o nível de dívida pública. Muito obrigada.